Você está ouvindo Literata Cast, o seu clube de leitura na internet. Narrado por Doroteia Gomes. Produção Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria. O Lobo da Estepe, por Hermann Hesse. Embora durante aqueles 2 dias de espera nunca duvidasse de que minha amiga cumpriria o prometido, as últimas horas estive muito excitado e inseguro. Nunca na vida esperara com tamanha ansiedade a noite de nenhum dia. E embora a tensão e a impaciência se me tornassem quase insuportáveis, aquilo me causou um grande bem. Era indizivelmente formoso e novo para mim, para o desiludido que há muito tempo nada mais esperava, que não se satisfazia com o que quer que fosse. Era maravilhoso correr daqui para ali o dia todo, cheio de impaciência, de inquietude e veemente expectativa. Imaginar antecipadamente o encontro, a conversação, os acontecimentos da noite, barbear-se e vestir-se para o encontro. Com muito apuro, camisa nova, gravata nova, cordões novos nos sapatos. Fosse quem fosse aquela moça inteligente e misteriosa, que tivesse chegado até mim por este ou aquele caminho, tudo me era indiferente. Ali estava, e realizara-se o prodígio de eu voltar a sentir-me um ser humano e encontrar novamente interesse na vida. Só me importava que tudo prosseguisse, abandonar-me àquela atração, seguir aquela estrela. Momento inesquecível em que tornei a vê-la. Estava sentado, junto a uma mesinha no antigo e confortável restaurante, a qual eu reservara, pelo telefone, sem que houvesse necessidade. Examinei o cardápio e coloquei no jarro 2 formosas orquídeas que comprara para presentear minha amiga. Tive de esperá-la algum tempo, mas sempre na certeza de que viria, e não me angustiei. E chegou, e deteve-se junto ao vestiário, e me cumprimentou somente com um olhar atento, um tanto inquisitivo, de seus claros olhos cinzas. Desconfiado, fiquei observando como o moço do vestiário se comportaria com ela. Não, graças a Deus não houve qualquer intimidade entre eles, qualquer falta de respeito. Mostrou-se impecavelmente correto. E, no entanto, se conheciam, pois ela o chamou por Emil. Quando lhe dei as orquídeas, alegrou-se e sorriu. Muito obrigada pela sua atenção, Harry. Você queria me dar um presente, não é? E não sabia exatamente o que escolher. Não estava certo se eu ficaria satisfeita em receber o presente ou se me ofenderia. Por isso escolheu orquídeas, que não passam de flores, mas são sempre muito apreciadas. Portanto, muito, muito grata. E aproveito para dizer-lhe que não quero que me traga presentes. Vivo à custa dos homens, mas não quero viver à sua custa. Mas como você está diferente. Parece até outra pessoa. Outro dia estava com alguém que foi salvo da forca. E agora já está quase um homem outra vez. Bem, diga-me, fez o que lhe ordenei? Que foi que você me ordenou? Você se esqueceu? Estou perguntando se aprendeu a dançar o fox. Você disse que tudo o que desejava era receber ordens minhas, que nada lhe era mais agradável do que obedecer-me. Não se recorda? Recordo-me sim, e volto a repetir com toda a sinceridade. E então, aprendeu a dançar? Mas pode-se aprender com tanta rapidez, assim, de um dia para o outro? Claro que sim. Numa hora se pode aprender o fox, o Boston em 2. O tango demora mais, mas este não precisa aprender. Agora queria saber, afinal, como é seu nome? Olhou para mim, silenciosa um momento. Acho que você será capaz de adivinhá-lo. Gostaria muitíssimo que adivinhasse. Preste bastante atenção e olhe bem para mim. Você às vezes não acha que eu tenho feições de rapaz? Agora, por exemplo?
Sim, agora que me fixava bem, eu podia assegurar que a moça tinha feições de rapaz. E enquanto o examinava, aquele rosto começou a falar-me e recordou minha própria infância e um amigo daquela época que se chamava Hermann. Por um momento, pareceu-me converter-se inteiramente naquele Hermann. Se você fosse homem, disse assombrado, diria que seu nome é Hermann. Quem sabe, talvez eu seja um homem e esteja simplesmente disfarçada, disse ela em tom jocoso. Seu nome é Hermínia? Assentiu, resplandecente, alegre por eu ter adivinhado. Naquele instante serviram sopa. Começamos a jantar e ela mostrou-se infantilmente satisfeita. O que mais me agradava nela, o que mais me encantava, era que podia passar de repente da mais profunda seriedade para a alegria mais regozijante e vice-versa, sem a menor dificuldade, como se fosse um menino prodígio. Neste momento, parecia divertir-se. Logo zombava de mim por causa do foxtrot. Até me deu um pequeno toque com o pé. Elogiou a ceia com entusiasmo. Notou que eu me preocupara em vestir-me bem, mas que havia muitos detalhes a corrigir nas minhas arrumações. Numa pausa, perguntei-lhe: como você conseguiu, num instante, parecer-se tanto com um rapaz e que eu pudesse adivinhar o seu nome? Oh, foi você mesmo quem o fez. Não compreende, meu ilustre senhor, que eu lhe agrado e tenho importância para você exatamente por ser um espelho seu, porque dentro de mim há algo que responde e compreende o seu ser? Na verdade, todos os homens deveriam ser espelhos uns dos outros e responder-se e compreender-se mutuamente. Mas os esquisitões como você são um tanto estranhos e caem facilmente no engano de acreditar que não podem mais ler nem ver nada nos olhos dos demais, que isso já não lhes diz respeito. E quando um esquisitão encontra de repente um rosto que o contempla de verdade, sente nele algo assim como uma resposta e um parentesco, e se alegra naturalmente. Você sabe tudo, Hermínia, exclamei assombrado. E tudo é exatamente como você diz. E, no entanto, você é tão diferente de mim. É o contrário de mim. Tem tudo o que me falta. É bom que você pense assim, disse laconicamente. E aí passou por seu rosto, que me parecia mesmo um espelho mágico, uma pesada nuvem de seriedade, e de súbito, aquele rosto falou não só com seriedade, tragicamente, mas também insondavelmente, como através dos olhos vazios de uma máscara. Lenta, palavra por palavra, como se falasse contra a vontade, disse: não se esqueça daquilo que me disse, que eu devia mandar em você e que lhe seria uma alegria obedecer às minhas ordens. Não se esqueça disso. Saiba de uma coisa, meu pequeno Harry. Assim como há algo em mim que corresponde a você e que lhe inspira confiança, o mesmo se dá comigo em relação a você. Outro dia, quando o vi entrar na Águia Negra, exausto e ausente, como se não pertencesse a este mundo, senti imediatamente: este homem me obedecerá. Está desejando que eu lhe dê ordens. E isso é o que farei. Para isso foi que eu vim. Para isso ficamos amigos. Falou com tamanha seriedade, tão dentro de um impulso profundo de sua alma, que não procurei nem tranquilizá-la nem dissuadi-la. Ela balançou a cabeça, franziu o senho e, com um olhar dominante e a voz inteiramente fria, continuou: você terá de manter sua palavra, meu pequeno, pois do contrário se arrependerá. Receberá ordens minhas e terá de cumpri-las, todas, ordens agradáveis
e belas. Será para você um prazer cumpri-las. E, por fim, terá de obedecer ao meu último comando, Harry. Obedecerei, disse eu concordante. E qual será a sua última ordem para mim? Eu quase o suspeitava. Deus sabe por quê. Ela estremeceu e parecia despertar lentamente do seu ensimesmamento. Seus olhos não me abandonavam. Logo se tornaram mais sinistros. Seria mais prudente não lhe dizer nada. Mas não quero ser prudente, Harry. Desta vez, não quero. Quero o contrário. Escute. Você vai ouvir. Terá logo que esquecer-se do que ouviu. Achará graça nisto. Chorará por causa disto. Preste atenção, pequeno. Quero brincar com você na vida e na morte, meu irmão. E antes de começarmos a jogar, vou colocar minhas cartas sobre a mesa. Que formoso era seu rosto. Que celestial estava ao dizer isso. Nos olhos frios e claros flutuava uma tristeza de quem sabe. Aqueles olhos pareciam já ter sofrido todas as dores imagináveis e aquecido nelas. Seus lábios falavam com dificuldade, como se fala quando o frio nos entumece o rosto. Mas entre os lábios, nas comissuras da boca, no voltear da ponta de sua língua que raramente se deixava ver, havia, em contradição com o olhar e com a voz, uma doce sensualidade jubilosa de íntimo regozijo. Sobre a fronte serena e lisa pendia um cacho, e dali, daquele trecho da face onde pendia o anel de cabelos, manava de vez em quando, como um hálito vivo, aquela vaga semelhança de rapaz, de magia hermafrodita. Eu a ouvia cheio de angústia e, no entanto, como aturdido, como meio ausente. Você gosta de mim, prosseguiu, pelos motivos que já lhe disse. Consegui romper sua solidão, porque o arranquei das próprias portas do inferno e consegui despertá-lo. Mas quero algo mais de você, muito mais. Quero que você se apaixone por mim. Não, não me interrompa. Deixe-me falar. Você me aprecia muito, já sei, e está agradecido, mas ainda não está apaixonado por mim. Quero que você fique, e isso faz parte do meu plano. Só vivo para que os homens se apaixonem por mim. Mas preste atenção. Não faço isso por achar você encantador. Eu não estou mais apaixonada por você, Harry, do que você por mim. Mas necessito de você como você necessita de mim. Necessita de mim agora, neste momento, porque está desesperado e necessita de alguém que o empurre para a água que lhe devolverá a vida. Precisa de mim para ensiná-lo a dançar, a rir, a aprender a viver. Mas eu não preciso de você hoje, e sim mais tarde, para algo muito importante e maravilhoso. Quando você estiver apaixonado, eu lhe darei a minha última ordem, e você terá de obedecer, e isso será proveitoso tanto para você quanto para mim. Consertou na jarrinha uma das orquídeas violeta escura, de hastes esverdeadas. Inclinou o rosto um momento e olhou fixamente para a flor. Não lhe será fácil, mas terá de fazê-lo. Terá de cumprir minha ordem. Terá de matar-me. É isso. Não me pergunte mais nada. Com os olhos ainda fitos na orquídea, emudeceu. O rosto distendeu-se-lhe como um botão que floresce, e de súbito apareceu um sorriso encantador em seus lábios, ao passo que os olhos permaneceram fixos e alheios por uns instantes. Logo ergueu a cabeça, movendo o pega-rapaz. Bebeu um gole d'água, deu-se conta de que estávamos jantando e inclinou-se sobre o prato com alegre apetite. Eu escutara, palavra por palavra, sua inquietante exposição,
Pressentira mesmo o significado de sua última ordem antes que ela o houvesse pronunciado. E não me assustei ao ouvi-la dizer: terá de matar-me. Tudo o que disse soou-me convincente e predestinado. Aceitei-o e não me opus a isso. E, no entanto, apesar da crua seriedade com que ela o pronunciara, tudo aquilo para mim carecia de realidade. Não o podia levar a sério. Uma parte de minha alma bebeu suas palavras e acreditou nelas, mas a outra acudiu conciliadora e veio assegurar-me que também esta prudente, sadia e segura Hermínia tinha seus momentos de devaneio e seus estados nebulosos. Mal terminara de pronunciar suas últimas palavras, um véu de irrealidade e inexistência baixou sobre elas. Não obstante, eu não podia ir de um polo ao outro assim com a mesma rapidez que Hermínia o fazia. Um dia terei de matá-la? Perguntei ainda meio em sonho, enquanto ela ria e trincava o pato com grande satisfação. Sem dúvida, disse. Mas não vamos voltar ao assunto, pois estamos jantando. Seja bonzinho e peça agora um pouco mais de salada para mim. Não está com apetite? Acho que lhe falta ainda aprender aquilo que é natural nas outras pessoas, como, por exemplo, o prazer de comer. Veja só este peito de pato. Quando se separa a carne branca e deliciosa do osso, é como se fosse uma festa. Deve ser para o nosso coração tão apetitoso, emocionante e sensível quanto para um jovem ajudar pela primeira vez a namorada a tirar o casaco. Compreendeu? Não? Você é burrinho mesmo. Aqui, vou lhe dar um pedacinho desta carne para você provar. Assim, abra a boca. Ah, que bobão você é! Fico olhando em torno para ver se estão observando você comer do meu garfo. Não ligue para isso, filho pródigo. Não farei um escândalo. Mas pobre daquele que não pode se dar a um prazer sem pedir antes a permissão dos outros. A cena que se passara antes tornava-se cada vez mais irreal. Cada vez mais me era difícil acreditar. Fossem os mesmos aqueles olhos que um momento antes se mantiveram fixos como numa obsessão de horror. Mas, neste particular, Hermínia era como a própria vida. Não se podia antecipá-la. Era sempre o momento presente. Agora comia e levava a sério a carne do pato e a salada, a torta e o licor. Fazia deles objetos de alegria e raciocínio, de conversação e fantasia. Quando retiraram os pratos, começou um novo capítulo. Aquela mulher que tão completamente havia penetrado em mim, que parecia saber mais a respeito da vida do que de todos os sábios, continuava menina. Continuava vivendo cada minuto com tal arte que havia feito de mim um discípulo incondicional. Quer fosse alta perspicácia, quer simples ingenuidade, quem vivia assim tão no presente e sabia apreciar tão cuidadosa e amigavelmente cada florzinha do caminho, estava acima de tudo, e a vida nada podia contra ela. E dizer que a alegre criatura, com sua gula infantil, era ao mesmo tempo uma sonhadora e uma histérica que desejava a morte, ou uma fria calculista que queria fascinar-me consciente e friamente e fazer de mim seu escravo. Isto não podia ser. Não, seu abandono ao momento era tão simples e tão completo que estava aberta por inteira, ao mesmo tempo, a todo acontecimento prazeroso como a todo o horror negro e fugitivo que proviesse dos mais profundos recessos de sua alma, e tudo saboreava, até o fim. Embora fosse aquela a segunda vez que eu me encontrava com Hermínia, ela tudo sabia a meu respeito, e pareceu-me inteiramente impossível que lhe pudesse ocultar qualquer segredo. Talvez não chegasse a compreender por completo minha vida espiritual. Talvez não conseguisse acompanhar-me nas minhas relações com a música, Goethe, Novalis ou Baudelaire. Mas isso também era um ponto discutível. Talvez não tivesse mais trabalho nisso do que em relação aos demais. E, afinal de contas, que restara de minha vida espiritual?
Não estava toda em pedaços? Não perdera o sentido? Mas, quanto ao resto, aos meus problemas pessoais, meus anseios, não tinha dúvida de que ela os compreendia bem. Em breve falaria com ela a propósito do lobo da estepe, do tratado, de tudo aquilo que até então só existira para mim, e a cujo respeito nunca dissera uma palavra a quem quer que fosse. De fato, não consegui resistir à tentação de tocar no assunto imediatamente. Hermínia, disse, há pouco me sucedeu uma coisa extraordinária. Um desconhecido me entregou um folheto impresso, como esses livretes que se compram nas feiras, e nele vi descrita toda a minha história e tudo quanto me diz respeito. Você não acha isso uma coisa prodigiosa? Como se chama o folheto? Perguntou casualmente. Intitula-se O Tratado do Lobo da Estepe. Oh, Lobo da Estepe é excelente! E o Lobo da Estepe é você? Aplica-se a você? Sim, sou eu. Sou uma espécie de meio lobo, meio homem, ou pelo menos alguém que se imagina assim. Não respondeu. Olhou-me inquisidoramente nos olhos, examinou-me as mãos e por um momento seu olhar e seu rosto refletiram de novo aquela profunda seriedade e a sombria paixão que neles vira antes. Certo, adivinhei-lhe o pensamento de que ela estava avaliando se eu seria suficientemente lobo para levar a cabo a sua última vontade. Naturalmente, é uma ilusão sua, disse voltando a mostrar-se alegre. Ou se prefere uma ilusão poética. Mas há algo de real. Hoje você não é lobo, mas no outro dia, quando entrou no salão como caído do céu, parecia um animal selvagem. E foi precisamente por isso que você me agradou. Interrompeu-se com uma ideia repentina e disse, meio confusa. Soam tão absurdas palavras assim como animal ou besta. Não se devia falar dos animais desta maneira. Podem ser terríveis às vezes, mas, sem dúvida, são muito mais justos que os homens. Que entende você por justo? Bem, veja um animal qualquer. Um gato, um cachorro, um pássaro ou um desses belos animais maiores do zoológico, um puma ou uma girafa. Terá de admitir que todos são justos, que nenhum animal se mostra indeciso ou ignora o que tem de fazer ou como se há de comportar. Não procuram impressionar-nos nem representar para nós nada de teatro. São, como as pedras ou as flores ou como as estrelas do céu. Não concorda? Eu concordava. Em geral, os animais são tristes, prosseguiu. E quando um homem está triste, bem entendido, não quando sente uma dor de dentes ou tenha perdido dinheiro, mas porque vê, por uma hora, como é tudo, como é a vida, e está triste de verdade, sempre se parece um pouco com os animais. Então se mostra não apenas triste, mas também mais justo e mais belo que de hábito. É assim que vejo a coisa, Harry. E foi assim que o vi, Lobo da Estepe, a primeira vez que você apareceu. Mas, Hermínia, o que você acha, afinal, do livrinho em que me senti retratado? Oh, não sei ficar sempre pensando. Falaremos sobre isso numa outra ocasião. Você pode deixar o livro comigo para ler. Mas, não, se voltasse novamente a ler, gostaria de ler um dos seus próprios livros. Pediu um café e permaneceu um instante como despreocupada de tudo. Mas, de repente, resplandeceu e pareceu ter encontrado a chave de suas especulações. Pronto! Exclamou alegre. Achei a solução. Qual? A do foxtrot. Estive pensando nisso a tarde inteira. Diga-me uma coisa. Você tem um quarto onde se possa dançar de vez em quando? Não importa que seja pequeno, mas principalmente que não haja ninguém no andar de baixo que possa achar ruim por causa do barulho. Pois ótimo, então. Você pode aprender a dançar em sua própria casa. Sim,
disse eu timidamente. É o melhor, mas acho que vamos precisar também de música. É claro, mas música se pode comprar. E sai mais barato que pagar um curso de dança em casa de uma professora. Assim você economizará a professora porque eu vou dar as aulas e no fim acaba ainda ficando com o gramofone. O gramofone? Sim, um gramofone. Você vai comprar um portátil e alguns discos. Magnífico! Exclamei. Se você conseguir ensinar-me a dançar, vai receber o gramofone em pagamento. De acordo? Disse isso com ânimo, mas a frase não me saiu do coração. Não podia imaginar aquele aparelho tão pouco simpático para mim, em meu quarto de estudo, entre meus livros, e de modo algum estava em bons termos com a dança. Podia tentar uma vez, pensei, embora estivesse convencido de que era velho e duro demais para aprender a dançar. Sentia que, em meu interior, se erguiam, como antigo conhecedor e amante da música, todas as diatribes que antes lançara contra os gramofones, o jazz e a moderna música de dança. Pensar que alguém pudesse me pedir que tivesse em meu quarto, ao lado de Novalis e Jean Paul, em seu tugúrio de pensamento e de reflexão, um gramofone a tocar música de dança americana e que teria de dançar, tudo isso era certamente duro demais para que eu pudesse suportá-lo. Mas não era alguém que me pedia. Era Hermínia quem pedia. Por isso, obedeci. Naturalmente que obedeci. E então, tá gostando da história? Da narração? Da escolha dos livros? Então ajuda o LiterataCast. Se você estiver me ouvindo numa plataforma de áudio, dá uma olhadinha se não existe aí a possibilidade de você curtir, seguir o canal. E se estiver no YouTube, deixa o seu like, um comentário, compartilha com seus amigos que também gostam de literatura. Ah, também tem o botão Valeu Demais no YouTube, caso você queira nos ajudar financeiramente. O LiterataCast conta com seu apoio. E agora, de volta à leitura. Encontramo-nos no dia seguinte pela tarde em um café. Hermínia já estava lá quando cheguei. Tomava chá e me mostrou sorridente um jornal onde havia encontrado meu nome. Era um jornal de meu país, reacionário e provocador, no qual, de vez em quando, apareciam artigos ignominiosos contra mim. Durante a guerra, eu me mantive antibelicista. Depois da contenda, incitei os homens à paz, à paciência e ao humanitarismo, a examinarem-se a si mesmos, e por isso tivera de enfrentar a reação nacionalista, cada dia mais acirrada, mais obstinada e selvagem. Lá estava um novo ataque, muito mal escrito, composto parte de redação, parte plagiando outros artigos da imprensa afim. É sabido que ninguém escreve pior do que os partidários das velhas ideologias, das ideias decrépitas. Ninguém exerce sua profissão de jornalista com menos dignidade e consciência. Hermínia lera o artigo e por ele se informara que Harry Haller era um inseto nocivo e um homem que renegava sua própria pátria e que, naturalmente, esta não poderia suportar a existência de homens semelhantes e permitir a difusão de tais pensamentos que inclinavam a juventude para ideias sentimentais de humanitarismo, em vez de nela suscitar um bélico furor contra o inimigo secular. Trata-se de você? Perguntou Hermínia, assinalando meu nome. Então você tem inimigos a valer, Harry. Isso não o aborrece? Li algumas linhas. Era o mesmo de sempre. E cada um daqueles vitupérios estereotipados já me eram conhecidos desde muito até a saciedade. Não, disse. Não me aborrece. Já estou acostumado. Venho manifestando já por vezes minha opinião de que cada povo e até cada indivíduo, em vez de sonhar com falsas responsabilidades políticas, devia refletir a fundo sobre a parte de culpa que lhe cabe da guerra e de outras misérias humanas, quer por sua atuação, por sua missão ou por seus maus costumes.
Este seria provavelmente o único meio de se evitar a próxima guerra. E por isso não me perdoam, pois se julgam todos, sem dúvida, inocentes. O Kaiser, os generais, os grandes industriais, os políticos, os jornalistas. Nenhum deles tem absolutamente nada do que se recriminar. Ninguém tem culpa alguma. Poder-se-ia até pensar que tudo foi melhor assim para o mundo, embora alguns milhões de mortos estejam embaixo da terra. E saiba, Hermínia, embora esses artigos ignominiosos não me possam atingir, às vezes me entristecem. 2/3 da gente do meu país leem essa espécie de jornal. Leem de manhã e à noite coisas escritas neste tom. São trabalhados permanentemente, incitados, assolados. Semeiam-se neles o descontentamento e a maldade. E a meta final de tudo isso é outra vez a guerra. A próxima guerra, que já está chegando e que sem dúvida alguma será muito mais horrenda do que a última. Tudo isso é caro e simples. Qualquer pessoa pode compreendê-lo. Com 1 hora de meditação, todos poderiam chegar ao mesmo resultado, mas ninguém quer agir assim. Ninguém quer evitar a próxima guerra. Quer livrar-se nem livrar a seus filhos da morte aos milhares, nem quer parar um instante e pensar voluntariamente. 1 hora de reflexão, um momento de entrar em si mesmo e perguntar pela parte de culpa que lhe cabe nesta desordem e na maldade que impera no mundo, mas ninguém quer fazê-lo. E assim tudo continua como está. E a próxima guerra vai se preparando cada dia que passa, com o auxílio de milhares e milhares de pessoas diligentes. Essas coisas sempre me desesperaram. Para mim não existe pátria, não existe ideal algum. Tudo isso não passa de frases inculcadas por aqueles que preparam a próxima carnificina. Não tem sentido pensar ou escrever algo que seja humano. De nada vale ter boas ideias na mente. São 2 ou 3 pessoas que agem assim. Em compensação, há milhares de jornais, de revistas, de conferências, reuniões públicas ou secretas que, dia após dia, insistem no contrário e acabarão por alcançá-lo. Hermínia permaneceu ouvindo com interesse. Sim, disse em seguida. Você tem razão. Naturalmente haverá outra guerra. Não é preciso ler nos jornais para saber. É certo, embora isso nos entristeça, que o homem, apesar de tudo e de todos, apesar do que possa fazer, o homem tem inevitavelmente de morrer. A luta contra a morte, meu caro Harry, é sempre uma coisa bela, nobre, prodigiosa e digna, da mesma forma que a luta contra a guerra. Mas há de ser sempre uma quixotada sem esperanças. Talvez seja verdade, exclamei enérgico. Mas com verdades semelhantes a esta de que temos todos de morrer e que, por conseguinte, tudo é igual, é que convertemos a vida em algo monótono e estúpido. Desta forma, teremos de renunciar a tudo, ao espírito, às aspirações. Teremos de destruir a humanidade. Teremos de permitir que reine o egoísmo e o dinheiro e esperar a próxima guerra com um copo de cerveja à mão. Estranho foi o olhar que Hermínia me dirigiu. Um olhar de regozijo, cheio de ironia e malícia, de compreensão e camaradagem, mas também cheio de arrogância, de consciência e de profunda seriedade. E isto não se aplica a você, disse em tom maternal. Sua vida não será monótona nem estúpida, embora saiba que sua luta é inútil. É muito mais lisonjeiro, Harry, lutar-se por alguma coisa bela e ideal, e saber ao mesmo tempo que não se conseguirá alcançá-la. Os ideais serão algo que se possa alcançar? Viveremos para acabar com a morte? Não, vivemos para temê-la e também para amá-la. E precisamente por causa da morte é que nossa vida, vez por outra, resplandece tão radiosa num breve instante. Você é uma criança, Harry. Seja obediente e venha comigo.
Temos muito o que fazer hoje. Hoje não quero me preocupar mais com a guerra, nem com os jornais. E você? Oh, não, eu tampouco estava disposto a isso. Saímos juntos. Era a primeira vez que saíamos juntos pela cidade. E fomos a uma loja de discos, onde vimos alguns gramofones, os quais abrimos e fechamos, fizemos funcionar, e quando achamos um que nos agradou pela sua qualidade e preço, quis comprá-lo. Mas Hermínia não estava disposta a adquiri-lo com tanta rapidez. Sustou minha intenção, e lá fui visitar com ela uma outra loja, em que nos mostraram e testamos todos os modelos existentes, do mais caro ao mais barato, para que ela finalmente se decidisse pelo que tínhamos visto na primeira casa. Voltamos lá e compramos o aparelho. Está vendo? Disse eu. Teria sido mais simples se já o tivéssemos comprado. Você acha? Talvez nos arrependêssemos ao ver o mesmo aparelho em outra vitrine a 20 francos mais barato. Além disso, é gostoso visitar as lojas. E o que é agradável a gente deve fazer. Você precisa aprender as coisas. Com a ajuda de um carregador, levamos a compra para o meu quarto. Hermínia examinou com atenção meu aposento. Elogiou a estufa e o divã, experimentou as cadeiras, apanhou alguns livros do chão e deteve-se durante algum tempo diante da fotografia. Pusemos o gramofone sobre a cômoda, entre montões de livros. E então começaram as minhas lições de dança. Hermínia pôs um foxtrot e me ensinou os primeiros passos. Tomou-me da mão e começou a guiar-me. Trotei com ela, obediente. Tropecei nas cadeiras. Obedeci às suas ordens sem as entender. Pisei-lhe várias vezes e me mostrei tão desastrado quanto cioso do meu dever. Depois do segundo disco, ela deixou-se cair no divã e riu como uma criança. Meu Deus, como você é duro! É preciso andar simplesmente como se estivesse passeando. Não é necessário nenhum esforço. Você está aí como sufocado. Vamos descansar um pouco. Veja só, dançar, quando se sabe, é tão fácil como pensar. E aprender a dançar é mais fácil ainda. Você pode agora compreender a razão por que os homens não querem aprender a pensar e preferem chamar o Sr. Haller de traidor da pátria, e nada fazem para impedir a próxima guerra. Ao fim de 1 hora, lá se foi, assegurando-me que da próxima vez tudo seria melhor. Eu não pensava dessa maneira e ficara bastante decepcionado por causa da minha inabilidade. Achei que não havia aprendido nada durante aquele primeiro exercício. Não esperava sair-me melhor da próxima vez. Não. Para dançar, era necessário que se possuísse faculdades que me faltavam por completo. Alegria, despreocupação, inocência, ímpeto. Já pensara nisso outras vezes. No entanto, na vez seguinte, saí-me melhor na realidade e até mesmo comecei a gostar do exercício. Ao final da lição, Hermínia afirmou que eu já sabia dançar o fox. Mas, quando acrescentou que no dia seguinte iríamos dançar num restaurante, fiquei receoso e refuguei a ideia. Mas ela recordou-me com frieza a promessa que eu fizera de obedecer-lhe sempre e combinou de tomarmos chá pela manhã no Hotel Balances. Passei a tarde toda em casa. Quis ler, mas não consegui. Estava angustiado com o futuro encontro. Era-me impossível admitir que um velho, um tipo tímido e sensível como eu, pudesse frequentar um odioso e moderno salão de chá onde se dançava ao som de música de jazz e, mais ainda, que pudesse exibir-me como dançarino diante de pessoas estranhas, sem ao menos saber dançar. Confesso que ri bastante de mim mesmo e me envergonhei interiormente quando, só em meu quarto de estudo, botei um disco no aparelho e repeti, de cuecas, os passos do fox que aprendera. No dia seguinte, no Hotel Balances, tocava uma pequena orquestra e serviam chá e uísque.
Tentei subornar Hermínia, propondo-lhe comermos alguns salgados e tomarmos uma garrafa de vinho, mas ela se mostrou incorruptível. Não viemos aqui para nos divertir. Viemos para a aula de dança. Tive de dançar 2 ou 3 vezes com ela. E numa pausa da orquestra, apresentou-me ao homem do saxofone, um jovem moreno e bem apessoado, de origem espanhola ou sul-americana, que, como ela me disse, era capaz de tocar todos os instrumentos e falar todas as línguas do mundo. Este senhor parecia ser velho conhecido de Hermínia e muito seu amigo. Tinha 2 saxofones de tamanhos diferentes diante de si e os tocava, um após o outro, enquanto seus olhos negros e sedutores examinavam os pares do salão. Com grande admiração de minha parte, senti que o inofensivo e fino executante me despertava ciúmes. Mas não eram ciúmes amorosos o que sentia, já que não havia amor entre mim e Hermínia, mas ciúmes de sua amizade, pois o músico não me parecia digno do interesse, da distinção e até do respeito que Hermínia lhe demonstrava. Bons conhecimentos iria fazer ali, pensei comigo, de mau humor. Logo vieram convidar Hermínia a dançar. Fiquei sozinho à mesa, junto da chávena de chá, a ouvir a música, uma espécie de música que até então não conseguia suportar. Santo Deus, pensei, estou aqui metido neste mundo que até então procurei evitar com tanto cuidado, neste mundo tão desprezível de boêmios e gente sibarita, neste mundo rotineiro e polido das mesinhas de mármore, da música de jazz, de cocotes e de caixeiros viajantes. Confuso, tomei meu chá, olhando fixamente a multidão de elegância duvidosa. 2 belas jovens atraíram minha atenção. Ambas boas dançarinas, as quais, com admiração e inveja, via deslizarem elásticas, belas e alegres com segurança pela pista do salão. Voltou Hermínia de novo à mesa e mostrou-se aborrecida comigo. Eu não estava ali para ficar com aquela cara e permanecer sentado imóvel à mesa do chá. Tinha de fazer um esforço para dançar. Como? Eu não conhecia ninguém. Mas isso não era necessário, ou será que não me agradava nenhuma daquelas moças que estavam no salão? Apontei-lhe uma muito bonita, que estava sentada precisamente junto de nós, e se mostrava encantadora em seu vestido de veludo vermelho, de cabelos curtos e muito louros, os braços roliços e femininos. Hermínia ordenou-me que a fosse tirar imediatamente, mas eu me defendi, confuso. Não tenho coragem, disse contrafeito. Se eu fosse um jovem bonito e elegante, mas sou um velho pateta que não sabe dançar. A moça vai rir-se de mim. Hermínia olhou para mim com desdém. E se eu me rir de você? Então isso não lhe importa? Que covarde você é! Quem quer que se aproxime de uma mulher está se arriscando a ser motivo de riso. Portanto, atreva-se, Harry, e na pior das hipóteses, deixe que se riam. Caso contrário, não confiarei mais em sua promessa de obediência. Ela não cedia. Levantei-me tímido e aproximei-me da jovem quando a música recomeçou a tocar. Na verdade, estou acompanhada, disse ela, examinando-me curiosa com seus grandes olhos puros. Mas meu par foi ao banheiro e por lá ficou, de modo que vamos dançar. Enlacei-a pela cintura e dei os primeiros passos, admirado de que ela não se recusasse a continuar a dança. Logo percebeu minha indecisão e passou a guiar-me. Dançava admiravelmente e me levava com facilidade. Esqueci-me por um momento dos conselhos e regras de dança, deixando-me simplesmente conduzir, sentindo as ancas firmes e os joelhos flexíveis da minha dançarina. Fitei-lhe o rosto jovem e resplandecente e confessei-lhe que era a primeira vez que eu dançava na vida. Sorriu e me animou a prosseguir, respondendo aos meus olhares de admiração e às minhas frases elogiosas com toda a naturalidade,
não com palavras, mas com deliciosos movimentos que mais nos aproximavam, excitantes. Tinha a mão direita firmemente apoiada sobre sua cintura e esforçava-me por seguir satisfeito e ardoroso o elástico movimento de suas pernas, dos ombros e dos braços. Não a pisei uma só vez, o que me encheu de assombro. E quando a música terminou, permanecemos em meio à pista, aplaudindo, até que voltaram a soar os compassos do Fox e reencetei o rito com toda a devoção de um amante. Quando terminou a dança, rápida demais, a jovem de vestido vermelho afastou-se de mim e logo apareceu Hermínia ao meu lado, que nos estava observando. Está vendo? Riu elogiosamente. Descobriu que as pernas de uma mulher não são exatamente iguais às pernas de uma mesa? Muito bem! Já sabe dançar o fox. Graças sejam dadas. Amanhã começaremos com Boston. E dentro de 3 semanas haverá o baile de máscaras nos salões do Globo. Chegara o intervalo. Sentamo-nos. E veio também fazer-nos companhia o elegante e jovem Sr. Pablo, o tocador de saxofone, que se colocou ao lado de Hermínia. Pareciam bons amigos, mas a mim, confesso, não me agradou nada naquela primeira entrevista. Era bem apessoado, não se podia negar. Belo de estatura e de rosto, mas, a não ser isso, não descobri outras qualidades nele. Quanto às suas qualidades de poliglota, essas não passavam, na verdade, do conhecimento de algumas palavras soltas, como por favor, obrigado, sim, dê certo, alô, e outras parecidas, ditas em vários idiomas. Mas falar, o senhor Pablo não falava nada. E também parecia não pensar lá grande coisa o bonito caballeiro. Sua habilidade parecia cingir-se à execução do saxofone na orquestra de jazz, e a isso se entregava com amor e devoção, às vezes acompanhando os músicos com palmas ou lançando exclamações animadoras, tais como oh, 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 ha, ha, halo. Mas, ao que parece, não viera ao mundo senão para ser belo, para agradar as mulheres, para usar gravatas e nós da última moda e um grande número de anéis nos dedos. Sua conversação consistia em ficar sentado junto de nós, a sorrir, a olhar o relógio de pulso e enrolar cigarros, no que era perito. Seus olhos escuros e belos de mestiço, seus negros cabelos não ocultavam nenhum romantismo, nenhum problema, nenhum pensamento. Examinando tudo de perto, o belo e exótico semideus era um jovem alegre e algo mimado, de maneiras agradáveis e nada mais. Falei com ele a propósito de seu instrumento e das tonalidades na música de jazz. Devia perceber que estava falando com um velho amante e conhecedor de assuntos musicais, mas nada disse também a tal respeito. E quando eu, por consideração a ele, ou mais exatamente a Hermínia, iniciei algo assim como uma justificativa musical do jazz, o moço sorriu ingenuamente de mim e de meus esforços para conseguir tal justificativa, desconhecendo presumivelmente que, antes do jazz, também havia existido outro tipo de música. Era simpático e gracioso. Sorria bonito com seus grandes olhos vazios, mas, entre nós dois, não parecia haver nada em comum. Nada, talvez, do que para ele fosse importante e sagrado, poderia ser igualmente para mim. Vínhamos de regiões antípodas da terra. Nossas línguas não tinham qualquer palavra em comum. Mais tarde, no entanto, Hermínia me disse algo que foi para mim surpreendente. Disse-me que Pablo, após aquela conversação, recomendara-lhe cuidado comigo, porquanto eu lhe parecia muito infeliz. E quando ela lhe perguntou por que havia chegado àquela conclusão, o moço respondera: pobre coitado, olhe só para ele, não sabe sorrir. Quando o músico se despediu e a dança recomeçou, Hermínia pôs-se de pé. Agora você podia dançar de novo, Harry. Ou não quer mais dançar? Também com ela mostrei-me mais leve, mais solto e mais alegre, embora não tão livre e esquecido de mim quanto me mostrara com a outra moça. Hermínia
deixou-se conduzir, amoldando-se a mim como uma pétala de flor, delicada e suavemente. E junto dela voltei a sentir todas aquelas belezas que uma vez vinham ao meu encontro e outras se afastavam. Ela também cheirava a mulher e a amor. Também sua maneira de dançar cantava delicada e intimamente a nobre canção cativadora do sexo. E, no entanto, eu não podia responder a tudo aquilo com alegria e inteira liberdade. Não podia esquecer-me por completo e abandonar-me a tudo. Hermínia estava próxima demais de mim. Era minha companheira, minha irmã. Era minha igual. Parecia-se comigo e com o meu companheiro de infância, Hermann, o exaltado, o poeta, o brilhante companheiro dos meus anseios espirituais e de meus excessos. Eu sei, disse-me ela quando lhe falei do assunto. Sei disso muito bem. Mas, mesmo assim, vou fazer com que você se apaixone por mim. Mas não há pressa. Primeiro é necessário que nos tornemos camaradas. Duas pessoas que esperam ser amigas, porque nos conhecemos mutuamente. Por ora, temos de aprender um com o outro e nos divertir juntos. Eu lhe ensinarei minha comédia. Vou ensinar-lhe a dançar e a ser mais alegre e despreocupado, enquanto você me transmite um pouco das suas ideias e do seu saber. Ah, Hermínia, não há muito o que ensinar. Você sabe muito mais que eu. Que pessoa interessante você é, mocinha. Em tudo e por tudo, você caminha à minha frente. Significo algo para você? Não a aborreço? Olhou para o chão com olhos sombrios. Não me agrada ouvi-lo falar assim. Você se esquece da noite em que, desesperado pelo tormento e pela solidão, cruzou por meu caminho e nos tornamos bons amigos? Por que imagina que pude conhecê-lo e compreendê-lo então? Por que, Hermínia? Diga-me. Porque eu sou como você. Porque estou tão só e amo tão pouco a vida, as pessoas e a mim mesma quanto você. E como você, não posso levar nada disso a sério. Sempre houve pessoas assim, que exigem da vida o que ela tem de mais valioso e não podem conformar-se com sua estupidez e crueldade. Oh, você! Exclamei profundamente admirado. Compreendo-a muito bem, minha amiga. Ninguém a compreende melhor que eu. E, no entanto, continua a ser um enigma para mim. Você brinca com a vida. Tem uma prodigiosa afeição pelos pequenos detalhes e prazeres. É uma espécie de artista da vida. Como pode sofrer na vida? Como pode duvidar? Eu não duvido, Harry. Mas quanto a sofrer na vida, disso tenho muita experiência. Você se surpreende por eu ser infeliz e conseguir dançar e estar tão segura de mim nas coisas superficiais da vida. E eu, meu amigo, me surpreendo por sabê-lo desiludido da vida, sendo capaz de dominar tão profundamente as mais belas coisas do espírito, da arte e do pensamento. Eis porque fomos arrastados um para o outro, e porque nos fizemos irmãos. Vou ensinar-lhe a dançar, a brincar e a sorrir, e ainda assim permanecer infeliz. E você me ensinará a pensar e a saber, e ainda assim permanecer descontente. Sabe que somos ambos filhos do demônio? Sim, é isso que somos. O demônio é o espírito, e nós, seus filhos desgraçados. Saímos da natureza e caímos no vazio. Mas agora recordo-me de uma coisa. No Tratado do Lobo da Estepe, qual já lhe falei, há um trecho que fala ser apenas uma ilusão de Harry o acreditar-se composto de uma ou duas almas, de uma ou duas personalidades. Todo homem, segundo o livro, se compõe de 10, de 100, de 1000 almas. Isso me agrada muito, exclamou Hermínia. Em você, por exemplo, o espiritual está altamente representado, e por isso, em muitas outras coisas da vida, você ficou para trás. O pensador Harry tem 100 anos,
Mas o bailarino Harry tem apenas meio-dia. Este é o que vamos exercitar agora. Bem como outros irmãozinhos seus, tão infelizes e desajeitados quanto ele. Olhou para mim, sorrindo, e perguntou em voz baixa, mudando o tom. Diga-me, o que achou de Maria? Maria? Que Maria? A moça com quem você dançou. Uma garota muito bonita, admirável. Achei que você estava gostando um pouco dela. Você a conhece? Conheço, claro. Conhecemos-nos muito bem. Está interessado? Achei-a muito simpática e fiquei satisfeito por ela mostrar-se compreensiva com meu modo de dançar. Só isso? Você devia cortejá-la, Harry. Ela é bonita e dança muito bem. E, além disso, você está gostando dela. Acho que daria certo. Não dou para isso. Já está dizendo mentiras. Sei que você tem um amante em algum lugar do mundo com quem se encontra de 6 em 6 meses para brigar. É muito elogiável que você queira permanecer fiel a essa mulher extraordinária, mas permita-me, não leve esse gesto tão a sério. Acho que você leva o amor muito a sério. Pode fazê-lo. Pode amar desse modo ideal a tudo quanto queira, e isso é assunto seu. Só quero que você aprenda melhor os pequenos e despretensiosos jogos e artes da vida, pois nesse terreno sou sua mestra e serei melhor professora do que sua amada ideal. Na verdade, lobo da estepe, você está precisando voltar a dormir com uma mulher bonita. Hermínia! Gritei atormentado. Olhe para mim, eu sou um velho. Você é jovem ainda, e assim como aprendeu a dançar, embora um tanto tarde, também poderá aprender a amar. Amar ideal e tragicamente, meu amigo, isso você já sabe fazer muito bem, sem dúvida alguma. Mas agora, vai aprender a amar a vulgar maneira humana. O primeiro passo já foi dado. Agora você pode ir sozinho ao baile. É preciso aprender a dançar o Boston. Vamos começar amanhã. Irei às 3 horas. E que achou da música, afinal? Excelente. Está vendo? Isso foi também um progresso. Até então você não podia suportar a música de dança e o jazz. Achava pouco séria e sem profundidade. E viu agora que não é necessário levá-la a sério, que pode ser agradável e encantadora. É bem verdade que sem Pablo a orquestra não valeria nada. É quem a domina, é quem ordena.
Você acabou de ouvir mais um episódio do Literata Cast. Apoio Benete Cutelaria.